E aí, otakus do meu Brasil? Mais um vídeo para vocês, e dessa vez vamos ver Ainz mitar da mesma forma que ele fez no Império. Mas dessa vez formando a aliança com os anões. Então não se esqueça de já deixar o like no início do vídeo e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Tamo junto. Então agora, vamos para o vídeo. A história começa logo após os 10 Knights de Ainz passarem pelo portão, e começar a exterminar as tropas dos Quagoas. Então, após eles fecharem os portões, os gritos foram abafados. Com isso, Ainz diz ao comandante-chefe que as coisas ficariam bem por enquanto. Mesmo os dois 10 Knights não tendo sido invocados com cadáver e tendo um tempo limite, além de serem um pouco mais fraco, eram mais do que o suficiente para lidarem com os Quagoas. Na verdade eu nem sei porque ele invocou dois, mas ok né, Ainz sendo humilde como sempre, diga-se de passagem. Ele então se virou para o comandante-chefe, que estava olhando todo esse tempo para ele, com uma expressão de nervosismo em seu rosto, enquanto tentava sorrir. Já que o poder supremo de Ainz causou um grande choque e terror em seu coração. Mas Ainz pensava erroneamente que o motivo era os gritos de desespero dos Quagoas, pois ele achou que o comandante-chefe já deveria ter se acostumado com sua aparência. Mas antes que ele pudesse falar algo, Gondo se aproximou dele, e disse que deveria retirar-se, para completar os preparativos, que serviriam para convencer os ferreiros únicos de sua nação. E então ele saiu, dizendo que iria chamá-lo quando tudo fosse finalizado. E nesse momento vemos que a relação de Gondo e Ainz melhorou muito no caminho. Por Ainz ter interesse nas runas, ele escutou muitas vezes Gondo falar sobre elas no caminho. Essa parte é meio confusa, já que a viagem durou apenas um dia, mas eles já se tornaram tão amigos. Bem, seguindo isso, Ainz perguntou ao comandante-chefe o que eles deveriam fazer, se eles iriam esperar ou não para inspecionar os resultados da batalha, quer dizer, massacre. Todavia, o chefinho. Achei que fica melhor do que repetir toda vez o nome comandante-chefe. Então, o chefinho parecia ter previsto essa pergunta, então fez questão de mostrar seu profundo respeito aos soberanos de uma nação, e por isso insistiu para que Ainz se encontrasse com o conselho regente. Pois seria muita falta de respeito fazer um rei esperar. O que não faz muito sentido, já que fizeram Ainz esperar do lado de fora da fortaleza antes. Mas deixando isso de lado, o chefinho levou Ainz e seu pequeno grupo selecionado, para irem até a Câmara do Conselho. O grupo de Ainz consistia de Aura, Chautiar e Zenberu. E o motivo de não levarem o resto da comitiva, era para não aterrorizar desnecessariamente os anões da cidade. Visto que o anúncio do ataque dos Quagoas ainda não havia soado, e os anões estavam vivendo tranquilamente. Por isso, Ainz até mesmo ponderou se deveria ou não colocar sua máscara. Porém achou melhor não, porque poderia usar sua visita na nação dos anões, como propaganda para as nações vizinhas de seu reino, demonstrando que ele era um ser benevolente. Eu não entendi o que ele falou. Mas enquanto caminhava, ficou claro que os anões no caminho estavam fugindo sempre que o viam, principalmente as mães, quando escondiam seus filhos. Isso o frustrou um pouco, até porque eles poderiam ter sido menos óbvio em suas ações. Mas no caminho, enquanto Ainz conversava com o chefinho, ele soltou um pequeno grito de confusão, que quase matou o chefinho do coração. Finalmente Ainz sentiu a perda do sinal de seus dois 10 Knights. E começou a teorizar infinitamente sobre as possibilidades de um jogador oculto no reino anão, inexistente diga-se de passagem, ter feito seu movimento. E o que mais o confundiu foi a perda simultaneamente do sinal dos 10 Knights. Enquanto Ainz estava imaginando que ele finalmente havia descoberto a existência de um dos jogadores de Brasil, chefinho que não conseguia entender seus murmúrios, informou que a câmara estava logo à frente. Então Ainz se recompôs e foi levado com seus grupos até uma das salas de espera, enquanto o chefinho levaria o relatório aos outros membros do conselho regente. A sala poderia ser grande para os anões, mas para Ainz e seu grupo estava muito apertado, dando a Ainz uma sensação de claustrofobia. Na sala, Zenberu perguntou a Ainz se ele ficaria ali esperando, mas Ainz disse que levaria todos os três com ele. Principalmente porque se algo acontecesse, ele não seria capaz de protegê-los, se não estiver por perto. E após Ainz inspecionar suas vestes, um soldado chegou para levá-los à câmara. O conselho regente, como falei anteriormente, é composto por 8 anões, cada um com sua própria função. O sumo sacerdote da terra, que rege a tudo o que fosse relacionado à magia. O mestre da forja, que controlava todas as produções de forjas. O chefinho, comandante-chefe responsável por todas as questões militares e de segurança nacional. O diretor de produção de alimentos, que controlava todas as produções de alimento, além de controlar todas as indústrias não relacionadas à forja. O secretário de gabinete, que estava no comando de tudo que não era relacionado aos outros membros do conselho.
mestre cervejeiro, que diga-se de passagem não poderia faltar no reino dos anões. Ele estava responsável por toda a produção das cervejas. Ava, mestre de cavernas e minas, responsável pela extração de minérios e outros recursos. E por último, mas não menos importante, o anteriormente detentor do título de mestre da Guilda dos Mercadores, mas que agora não passava de uma posição de enfeite, sendo encarregado dos assuntos estrangeiros. Quando Ainz entrou na sala e os observou, ficou chocado por serem idênticos, tendo apenas algumas leves diferenças em suas barbas. Mas ele não demonstrou isso em suas ações, agindo como um imperador supremo, o que foi melhorado através de sua espionagem a Jirkniv, ao fazer sua apresentação. Os anões prestaram suas boas-vindas e ofereceram o assento de destaque para Ainz. Os anões então se introduziram para ele, que não conseguia nem associar o nome e título ao rosto de um anão específico. Então, um dos anões o agradeceu por sua ajuda no ataque dos Quagoas. Mas Ainz respondeu dizendo que salvar aqueles em perigo é senso comum. Com a conversa progredindo, Ainz revela sua vontade de firmar uma relação de amizade entre as duas nações, sendo inicialmente através das transações comerciais. Mas os anões começam a usar várias desculpas, principalmente sobre os perigos no trajeto durante o transporte. Mas Ainz sorriu maldosamente em seu coração, pois estava esperando uma resposta como essa. Então, usando os argumentos dos anões, Ainz diz que exatamente por isso, que eles deveriam firmar um acordo com sua nação, já que eles iriam arcar com todos os problemas relacionados ao transportes, principalmente sobre a proteção no trajeto. Para que os anões pudessem transportar seus produtos sem nenhuma preocupação. Mas o que causou certa repulsa nos anões, foi quando Ainz citou que usaria mortos-vivos como meio de transporte. Então Ainz falou sobre as várias vantagens da utilização de mortos-vivos, principalmente por não precisarem de descanso ou alimento. Mas mesmo entendendo os fatos, os anões não conseguiam acreditar que seria uma boa escolha. Então, nesse momento o chefinho, que já tinha presenciado um morto-vivo de Ainz em ação, perguntou se Ainz poderia vender para eles mortos-vivos como uma força defensiva. E Ainz afirma que sim, pois ele até mesmo tem feito experiências de empréstimo de mortos-vivos em nações humanas, que estão usando os mortos-vivos como mão de obra, e eles têm tido um ótimo trabalho. Mas pelo fato do chefinho ter tocado nesse assunto, iniciou uma discussão entre os anões. Mas depois de conversarem, chefinho fez questão de enfatizar que se não fosse a ajuda de Ainz, a última linha de defesa do reino anão teria caído e eles seriam obrigados a abandonarem a capital. E usando esse fato irrefutável, os anões não tinham mais argumentos para recusar a ajuda de Ainz. E nesse momento Ainz diz que vai ajudá-los a combater os Quagoas, mas que seu preço era todos os ferreiros únicos do reino anão. E isso mais uma vez iniciou uma discussão, pois os anões acharam que se tratava de levá-los como escravos. Mas Ainz respondeu que ele quer apenas recrutá-los, tratando-se nada mais do que um intercâmbio entre duas nações aliadas. Mas os anões tentaram convencê-lo que era só ele comprar os equipamentos únicos deles. Entretanto, Ainz diz que isso não valeria o investimento. E ele continua dizendo que ele quer ter laços internacionais com a nação dos anões, e iniciar suas transações comerciais e por isso, se eles quisessem sua ajuda, deveriam permitir que os ferreiros rúnicos trabalhassem em sua nação. E com a cartada final de Ainz na mesa, os anões pedem para que Ainz retorne à sala de espera, enquanto eles decidem que decisão que irão tomar. Após Ainz deixar a câmara, os anões finalmente conseguem respirar de alívio, e entre eles alguns até quase uma se mijaram por causa da aparência aterrorizante e monstruosa de Ainz. Alguns até o chamaram de mal encarnado. Se perguntando como alguém com uma aura tão maligna pudesse ser benevolente. Mas chefinho, que já havia sofrido aquele trauma inicial, estava muito mais calmo, por isso ele diz que deveriam aceitar a proposta, por ser muito atraente. Mas mesmo os anões levantando objeções, chefinho os convenceu usando a cruel realidade de que se Ainz não os ajudar, eles não conseguiriam parar o gigantesco exército dos Quagoas. Mas temos um belo argumento de um dos anões, dizendo que eles não deveriam confiar em alguém que não bebesse. Mas depois de algumas discussões e até uma pequena treta que quase iniciou uma luta, no fim chefinho convenceu os anões a aceitarem a proposta de Ainz. E por isso pediram para chamar Ainz novamente. Fim. É isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Acha que mereceu seu like? Obrigado por ter assistido até o final. Não se preocupe se você quer ver os dragões de gelo aparecerem logo, porque eles vão aparecer quando Ainz for recuperar a antiga capital dos anões, onde estão atualmente vivendo os Quagoas. Mas não vai ser exatamente no próximo vídeo. Mas não se preocupe, pois vou agilizar aqui para chegar na parte deles logo.
Então, obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.